Amém. Graças e paz, querido, também da palavra e cantando de declarar que a razão para continuarmos é o Senhor Jesus e a missão que Ele nos deu. E é isso que nós fazemos e é isso que nós vamos continuar a fazer pela graça do nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto os irmãos abrem, nós cantamos até que Ele venha, que nós vamos completar a missão. E eu não posso deixar de fazer menção ao dia incrível que nós tivemos ontem como igreja, com o Ministério de Ação Social, ali envolvidos na escola que a irmã Marlenildes ali gentilmente ofereceu. Não sei se já contabilizaram os atendimentos, já tem o número ou ainda não? Não tem ainda, né? Então depois vou informar, mas eu quero dizer uma coisa, que tinha menino ali naquela escola, ali naquele lugar, sendo atendidos. Então tivemos muitos voluntários aqui da igreja, de fora, equipe de saúde, ver o novo homem que o Darlan se tornou naquele lugar ali. A gente tentou ver se o Eduardo também passava ali para dar uma raspada, mas ele não aceitou. Mas realmente foi uma manhã muito proveitosa, muito bom, né, como igreja estarmos em missão, né, anunciando e servindo. Mais do que tudo, o Senhor nos chama para servir. E ontem todos nós pudemos ali servir e abençoar pessoas, muitas ali literalmente carentes, não no sentido material, simplesmente, mas eu percebi muito mesmo ali, pessoas carentes de atenção, de afeto. Crianças, você conseguia conversar com elas, e elas ali de repente já estavam se abraçando. Ali não foi uma nem duas que me abraçou quando foi embora, várias vieram ali abraçar, agradecer, e é o que o Senhor nos pediu para fazer. Então, glória a Deus por isso. E nós vamos voltar ao texto de 1 Samuel, capítulo 16. Na semana retrasada eu preguei também nesse texto. Nós vamos ler o texto completo hoje, a partir do versículo 1. Nós vamos começar nesse domingo, nos domingos seguintes. Nós vamos olhar um pouco de como Deus foi transformando Davi e como essas implicações nos atingem nos dias de hoje. Então, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, é quando o jovem Davi entra na história bíblica. Então, a partir do versículo 1, diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: e qual dos filhos dele deve ungir para mim? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Samuel: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para a certeza: este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab, levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o homem não escolheu nenhum. Ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Manda chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente. E o menino Davi, e aqui podemos dizer, o menino Davi surge. E como eu disse na semana retrasada,
é um bom tempo, e Saul estava literalmente descontrolado. Uma das características, quando o povo entendeu e escolheu a monarquia, é que sim, o povo sofreria, e Saul em obedecer ao Senhor. A grande questão de Saul, e o que faz Saul e Davi pessoas tão diferentes, não é que um era perfeito e não pecava. A questão é que, de um determinado momento, Saul passou a não se arrepender. Os nossos maiores problemas não surgem do nosso pecado, e entenda bem isso. O pecado traz problemas. Mas o maior problema com relação ao pecado é não entendermos que pecamos. Porque quando não entendemos que houve pecado, não nos arrependemos. E a grande questão que envolve, nós abrimos o louvor, uma das músicas que nós cantamos é Eu Quero Ser o Homem Segundo o Coração de quem? De Deus. A questão que fez com que ele ficasse conhecido como homem segundo o coração de Deus era exatamente a capacidade que Davi tinha de ser sensível ao Espírito Santo e se arrepender. O que acontece com Saul é que o arrependimento não fazia mais, porque esse texto nós vamos observando algumas características muito interessantes a respeito de Deus. Esse texto mostra características a respeito de Samuel, de Jessé e de Davi. E o texto abre com uma informação, é Deus falando com Samuel. E Deus dá meio que uma bronca para Samuel, porque quem escolhe Samuel, quem escolhe Saul, quem unge Saul como rei, é Samuel. E quando a gente volta lá atrás na história, e aí vejam bem, já se passaram quase 40 anos. Isso aqui é interessante. Porque o povo escolhe ter um rei porque Samuel já era idoso. E daquele tempo se passaram 40 anos. Olha como o tempo passou e como Samuel era firme. Quando o povo reúne com Samuel e diz que queria um rei, porque os filhos de Samuel não eram filhos que inspiravam respeito, Samuel se entristece. Samuel entende que ele estava sendo rejeitado. E é um sentimento muito comum nos nossos corações, quando nós passamos a entender, ou quando abertamente nós somos preteridos. Esse sentimento de rejeição, quando a pessoa olha para você e diz que não gosta, ou que não consegue mais caminhar, ou que simplesmente vira as costas, isso é um sentimento ruim, isso machuca. Todo mundo que já passou por esse tipo de situação sabe que isso traz sofrimento. E Samuel entende-se rejeitado. E Deus fala com ele. 40 anos antes desse momento, Deus fala com Samuel. Eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Faz o que eles estão pedindo. E Samuel obedece. A grande diferença que a gente percebe já no texto entre Saul e Samuel é porque Saul parou de se arrepender. Não se arrependendo, ele não obedece. Já Samuel obedecia, mesmo contrariado. E o texto mostra que Samuel estava quase que de luto. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. E o texto é forte na sequência. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, já deu. Você já chorou por Saul. Você já fez tudo o que tinha. A situação está definida. Uma das coisas que acontecem com os profetas, de modo geral, é que em momentos de crise, não só de Samuel, mas de vários outros profetas, hoje de manhã, já as classes adultas, estávamos estudando ali o profeta Oséias. Quem estudou aí para a gincana sabe que é uma história pesada. E uma característica, tristeza aí de algo querendo parar. Existem momentos na trajetória dos servos do Senhor que a ideia é que já deu. E todas as vezes que os servos chegam nesse momento, Deus chama e diz: deu coisa nenhuma, vai lá, quem diz quando para sou eu.
Deus chega para Samuel e diz: ó, já chorou o suficiente. Vamos trabalhar. Porque quando Deus diz para ele, pegue aqui a botija e enche, Deus está dizendo, vamos trabalhar. E aí é a grande diferença, é algo incrível na vida de Samuel. Samuel triste, contrariado, obedece. E aí são características. E qual que é outra característica de Deus que a gente encontra nesse texto e em vários outros? Vocês já perceberam que Deus nunca entrega tudo? Deus chega para Abraão e o que é que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para onde? Para uma terra que o quê? Não consigo, a tradução simultânea não chega. Para uma terra que eu te mostrarei. Ele não chega e diz, sai, pega, roda 250 quilômetros, vira à direita, 350 à esquerda, quebra na esquina e chega em tal lugar. Ele não diz. Ele manda Abraão sair do seu lugar, levar tudo o que ele tem, do meio da família e diz, eu vou te mostrar. Décadas. São décadas de caminhada, literalmente pela voz dele. Quando ele chama Moisés, ele chega para Moisés e diz, Moisés, com a sarça ardente, ele fala, o clamor do meu povo chegou até mim, eu estou te chamando para você libertar. Ele não diz que existiriam as 10 pragas, ele não fala que o coração de Faraó não ia ceder de jeito nenhum, ele não diz que eles iam ter que fugir correndo, que ia vir fogo do céu, que ia abrir mar vermelho, e que depois eles iam passar 40 anos no deserto. Deus não fala nada disso. Ele chega para Samuel e diz, por que é que Deus faz essas coisas? Deus gosta de jogos e fica brincando e se divertindo com os homens? Não. É porque no processo da ação do Senhor na nossa vida, envolve a confiança e o desenvolvimento, literalmente, da fé. Porque nós, como seres humanos, nós queremos controle e conhecimento. Qual é a grande proposta que Satanás faz? Deus. Foi isso. Não existia outra coisa que a serpente poderia oferecer aos homens, porque eles tinham tudo, mas era conhecimento, sabe? Porque parte do processo de santificação envolve senso de dependência. Enquanto você não desenvolver plenamente o seu senso de dependência do servir a Deus há muito tempo, ele não questiona. Se Deus disse que vai mostrar, ele vai mostrar. Ele não sabia quem era. Até porque depois de, olha só, Samuel está governando, Samuel está à frente do povo num papel de liderança, são 40 anos, Samuel já deve ter mais de 60 anos trabalhando diante do Senhor, ou mais, porque ele começa menino. E só agora, Deus fala um dos textos mais bonitos da Bíblia. Não é um Samuel jovem que ouve da parte do Senhor algo tão maravilhoso como nós vamos ouvir aqui, o versículo que eu gosto sempre de destacar, que diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Graças a Deus por isso. E podemos dizer em alguns casos que não é só Deus, né? Graças a Deus que as mulheres também fazem isso. Só que compartilha isso, o importante é entender e ver o quê? Coração. É isso que ele está ensinando a Samuel com mais de 60 anos de ministério. Preste atenção, será tudo. E Deus tem o poder de compartilhar e nos impressionar com coisas tão simples como essa. É enganoso e que nós fazemos escolhas, mas Deus corrige. E graças a Deus por isso.
Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, e é interessante observar o clima que está aqui, vocês perceberam as nuances? Saul estava enlouquecido, e Saul estava se levantando contra trabalhos ligados ao Senhor. Ele estava proibindo algumas ações públicas. E quando Samuel chega lá, o povo está preocupado. Eita, Samuel está vindo para cá. Saul é absolutamente humano. O primeiro filho que chega, Samuel entende. É esse aqui. Guerreiro, alto, forte. Esse é o novo rei de Israel. Afinal de contas, Saul é do mesmo jeito. E aí ele ouve, e Deus dá aquela dura. Não é esse. Os filhos. E é interessante que Deus só repreende Samuel uma única vez no texto. Só bastou a primeira. Não é esse. E os outros vieram e Samuel já sabia. Não é esse. Não é esse o perfil. Nós desenvolvemos as nossas preferências. Nós desenvolvemos o nosso perfil. Nós desenvolvemos a ideia do que deve ser feito. Mas isso não significa que é o que o Senhor quer. Existem muitas coisas que nós planejamos, tentamos e, infelizmente, às vezes até executamos, tendo certeza que é o que Deus deseja. E Deus não disse que é. E a gente perde muito tempo, às vezes, brigando com Deus. Deus dizendo assim, não é isso aqui. E a gente está lá, claro que é, Senhor. Como é que pode o Senhor não perceber? Se eu vi isso, o Senhor não vê? Samuel entendeu. Tanto que os filhos terminaram, e Samuel, confiando no Senhor, não tem mais ninguém. E aí vem o esquecido filho de Jessé. Um ninguém. E por muito tempo, inclusive nós estivemos, alguns anos atrás, no Multiplique, lá em São Paulo, e o tema e a palavra que era destacada eram os improváveis. A capacidade que Deus tem, em toda a história bíblica, de escolher pessoas que jamais seriam com improváveis. Não é o tipo que nós estamos acostumados, ou que vemos, ou que provavelmente seriam mostrados nos paruas, que ninguém mais trabalharia. E graças a Deus por isso, porque eu não quero que você tenha a sua autoestima machucada, mas eu quero dizer que se o Senhor não fizesse assim, nós jamais seríamos chamados para os céus e da terra. Não somos. Aliás, alguns até chegaram a cogitar e se perguntam, por quê? Porque Deus trabalha com quem se submete à sua vontade. Davi jamais seria escolhido pelo povo para se tornar o rei de Israel, porque Davi era o caçula, Davi era o esquecido, Davi era baixinho, Davi era apenas um simples pastor de ovelhas. Todas as razões do mundo, eu já falei isso aqui e vou continuar a repetir. Acha que nós somos os maiores sofredores do universo e vivemos na nossa autocomiseração, e aí a gente olha algumas coisas e percebe, nossa, tem coisa muito pior, né? É sempre bom lembrar que o homem segundo o coração de Deus era esquecido do próprio Pai. Isso aqui nos dias de hoje seria tema de... E aí nós percebemos, inclusive, que Jessé, ele, infelizmente, estamos observando isso. Mas se o homem esquece, nós temos um Deus que graças literalmente. Interessante, porque agora a gente começa a imaginar e se colocar comum na vida de Davi. Davi está longe de casa, Davi está no campo. Eu fico vendo, hoje a gente estava conversando na classe de manhã, falando das diferenças das gerações, né? E eu essa semana vi aí uma reportagem falando sobre a geração Z no mercado de trabalho. E a situação está tão complicada que o pessoal está começando a fazer estudo muito cedo.
13, 14 anos. Então, eu falei de manhã lá na classe, meu primeiro registro em carteira de trabalho foi com 14 anos. É sempre bom para a gente se sentir mais velho, né? E eles estão agora inseridos no mercado de trabalho. Não é porque eles são mole, não, é a geração de aquilo. E eu uma vez cheguei para eles, alguns anos atrás, tinha lá a minha agenda com 15 anos, separava ali o mês de férias, comprava a minha passagem do Itapemirim, passava 36 horas dentro de um ônibus para descer na casa da minha avó, bancado por mim mesmo, era um orgulho. Eu é que ia comprar minha própria passagem. Com 15 anos eu já estava pagando boleto de escola. Eu, não era o meu pai. Essa foi a minha geração. A geração seguinte, as gerações seguintes, o pessoal sai da faculdade, principalmente se você é que paga os seus boletos. As gerações mudam. Davi era um menino. Quando a gente volta, então, aí é que a coisa fica. Minha mãe, não dá para comparar. Mas nós estamos vivendo uma época em que as coisas estão mais diferentes. E a geração Z está aí na situação em que tem gente com 20 anos que leva o pai para entrevista de trabalho. É muito diferente. Que tem a profissão de selvagens. Eu não sei você, mas eu não sei lidar com um cachorro. Na rua que eu moro, teve um tempo que tinha um cachorro lá. Eu sou muito corajoso com cachorro. Porque eu ficava com medo de, naquele dia, o cachorro ter escapado. Davi matava ovelhas de animais selvagens. Que super garoto. Não, ele era um ninguém. Mas quem é que observava Davi? Deus. Então preste bem atenção se você tem sofrido com aquele sentimento de não ser lembrado. Se você sofre com aquela sensação de ser esquecido, ou talvez estar fazendo coisas que ninguém valorize. Não existe coisa mais humana do que isso. E saiba e tenha certeza de que mesmo que outros não estejam observando, então mesmo que o homem esqueça, o Senhor lembra. Mas aí tem um fato interessante para a gente. Esquecido é relembrado, ungido como rei, e vai terminar o filme com a música subindo, os animais ali voando, aquele momento, a luz que vem do céu, aquela coisa maravilhosa, e de repente Davi é o rei de Israel. É isso que acontece? Não. Dá uma olhada no mesmo capítulo, nos versículos 18 e 19. Capítulo 16, 18 e 19. Passado um tempo, um dos servos disse a Saul, e tem bom senso, também é moço de... Envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi e Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha em couro cheio de vinho. O tempo passou. Samuel voltou para os seus afazeres. E o que é que acontece com o menino Davi que foi ungido rei? Nada. Absolutamente nada. Para onde é que Davi foi no dia seguinte ou se bobear no mesmo dia? Cuidar de ovelha. Às vezes a gente fica esperando e entendendo que quando Deus faz algo especial, a nossa vida muda imediatamente e tudo acontece novo. Não. Não. A nossa vida, a marca do Senhor na nossa vida não é coisas especiais acontecendo o tempo todo. Até porque tem gente que acaba se frustrando. O texto diz, no último versículo que foi lido antes, diz como no Novo Testamento, ele não está no coração de todo mundo, é algo muito especial. E mesmo assim, Davi não é nos últimos anos, e Davi vai continuar fazendo uma relação com Deus, não significa que a sua vida vai ser transformada de maneira incrível de uma hora para outra, nem que você a partir de agora vai ser abençoado, vai um novo emprego se abrir, você vai ganhar 7 vezes mais, você não vai ficar doente, tudo agora será do bom e do melhor.
Não. Na verdade, no dia seguinte, a sua vida segue exatamente da mesma maneira. A diferença é que agora o Senhor está com você. E o Deus que faz grandes maravilhas começa a fazer coisas sutis no nosso dia a dia, absolutamente comum. Se você está esperando o céu se abrir, filho, tenho para você agora algo totalmente novo, levanta e vai. Isso não vai acontecer. Porque Deus é o Deus que trabalha nas nossas vidas na monotonia do dia. Deus é o Deus que trabalha na monotonia da rotina. O fato de você ser um servo de Deus não vai te fazer imune àquela pessoa que te persegue no teu trabalho. O fato de você ser um servo de Deus não vai fazer com que você passe de maneira especial pelas cidades do sul do Brasil chorando. Irmãos que crentes talvez estejam desesperados, porque estão passando por um momento de grande agonia. Mas Deus está com cada um deles, e exatamente nesse momento, outros milhares de irmãos, dinheiro, mantimento. É assim que Deus age. Deus não nos deixa de maneira imune às crises, mas Ele anda conosco nas crises. Davi tem um dia seguinte, exatamente do mesmo, ele se torna o escudeiro do rei. E de repente aquele menino está inserido em tramas ainda maiores, e Deus vai orientar. E isso só acontece mesmo magoado. Obedece à voz do Senhor. Mesmo amando Saul, Deus diz para ele: o tempo acabou. Está na hora. Com essas questões, nós entendemos que se Deus fala, nós obedecemos. Voltou na vida de Saul à vontade. Machuca o coração de Samuel. Faz. Samuel ama Saul. E Deus chega e diz: o reinado de Saul acabou. Vamos ungir um novo rei. Reino por não obedecer e ouvir a voz de Deus, Davi vai assumir esse reino. E vai se tornar o homem segundo o coração de Deus, exatamente porque ouve e obedece a voz do Senhor. O que faz diferença nas nossas vidas não é uma proteção mágica pelo fato de estarmos na igreja. O que faz, se Deus é quem manda, obedeça. Se não for Deus que manda, você pode estar criando um problema para você mesmo. Deus fala, seus servos obedecem, e aí a gente percebe algumas coisas. Aliás, Deus é de uma simplicidade assustadora. O ser humano, ele é que complica as coisas. Talvez pela inteligência que nós tenhamos, a gente acha que as coisas são complicadas, e a gente complica mesmo. Deus é extremamente prático. Diz: Samuel, acabou o tempo. Precisa de um rei, vamos ungir um novo rei. Simples. Ah, mas Saul, não interessa. Nós é que complicamos as coisas. Se você parar para ver, as diretivas do Senhor são sempre muito claras e simples. A gente é que fica: o que será que Deus quer com isso? Deus vai mostrando a sua vontade no percurso da obediência. Se você precisa entender o que Deus está fazendo para fazer, você não vai amadurecer a sua fé nunca. Porque deixa de ser fé.
Porque se Deus está mandando eu fazer algo e eu preciso entender o que Deus está mandando, e eu só vou fazer se eu entender, porque se a gente não... A gente tem alguns textos, e um deles diz que sem fé é o quê? Vocês lembram? Sem fé? Impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meu querido, se você precisa entender todas as coisas de todos os processos, você tem um problema grande, porque você não quer agir pela fé. É pelo racional, única e exclusivamente. Aprenda a confiar no Senhor, no decorrer de um processo. Eu não entendo porque certas coisas acontecem. É verdade, eu não entendo. E eu fico ali, às vezes eu tenho meus momentos também. Eu falei, Senhor, só podia facilitar às vezes, né? Precisa ser tão difícil. E você tem todo o direito de clamar. Eu quero que você entenda isso. Se você não está entendendo, se o seu coração está triste, abra o seu coração. O salmista fazia isso. O salmista rasgava, Davi rasgava o seu coração. Senhor, eu não entendo. Jesus chega lá antes de entregar a sua vida no jardim, no Getsemane, e ele chega e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia. E mesmo assim, Jesus tem o seu momento com Deus, e aquela agonia é tão intensa que Jesus está suando sangue. E quem for um pouco mais curioso pode pesquisar aí os textos que explicam cientificamente como é que uma pessoa consegue suar sangue. A pressão que essa pessoa está passando. Mas Jesus está a sua vontade. Fim. O coração está machucado, chora diante do Senhor. Rasga. E se o Senhor entender que é a hora de que você veja algumas coisas, Ele vai te mostrar. Se não está mostrando, continue confiando, porque uma hora as peças... A gente olha e tem o privilégio de enxergar o que Deus fez. É maravilhoso isso. Você consegue lembrar de alguma situação que você já passou na sua vida, que na época você não entendeu, que você chorou, que você achou que tinha tudo acabado, e que as coisas foram caminhando, e se resolveram, e você está aqui hoje? É bom relembrar isso. E se você está num daqueles momentos em que não está entendendo nada do que está acontecendo, Deus te abençoe. Permaneça firme no Senhor e obedeça ao que Ele manda. O que nós estamos vendo é exatamente isso. As atividades e o que o Senhor deseja são geralmente súbitos e surpreendentes. Fique preparado. Esteja sempre preparado. Porque Deus, de repente, chega e coloca algo para você. Não fica aí achando, não, Deus não vai chamar. Deus chamou um menino escondido para se tornar rei, não vai chamar você para fazer algo? Vai. Aliás, talvez ele já esteja chamando há um tempo e você está fugindo, se escondendo. Deus é um Deus que nos surpreende. Ele observa a nossa fidelidade. Inclusive, quando vemos que Davi voltou a fazer exatamente a mesma coisa, nós percebemos esse traço na vida de Davi. Davi poderia ter... Serei rei. Tem gente que por coisa tão pequena fica com o coração lá em cima, se sentindo tal. Conhece ser humano assim? Às vezes qualquer coisinha a gente já muda, né? Melhorou um pouquinho ali, conseguiu uma coisinha um pouquinho melhor, sobrou um negocinho, você comprou um negócio diferente, já está ali exibindo, já está com aquele sentimento assim de eu sou alguma coisa. Isso é terrível. Isso é terrível. Permaneça firme e fiel ao Senhor, inclusive nas pequenas coisas. E você vai ver como o Senhor realmente se lembra. Deus é expert em notar improváveis
que se tornam grandes trabalhadores na obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é marcada por pessoas que não fazem nenhum sentido estarem lá. Enquanto a cultura da época dizia que era o primogênito que devia fazer todas as coisas, Deus faz uma sequência incrível invertendo isso. Enquanto a cultura da época valorizava as mulheres que tinham muitos filhos e as mulheres que não podiam ter filhos eram vistas como amaldiçoadas, Deus chama uma série de mulheres e abençoa com o milagre da maternidade. E Deus vai usando, subvertendo, transformando os padrões humanos para a sua própria vontade e para a sua glória. Nós temos dito aqui, lembrado, nós já cantamos isso, até que Ele venha, preste atenção. Deus está nos dando um desafio, que não é só a mim, é a você também. Nós estamos no meio de uma campanha que diz, no poder do Espírito, vamos completar a missão. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor sempre segue diante dEle. E nós temos esse desafio de completar a missão, aqui inclusive. Às vezes o Senhor chega e diz, e agora, para frente. E agora, cumprir a missão. Quando Josué está ali com medo, e olha que Josué, pense num homem que entrou numa situação. Vocês lembram quem que Josué substituiu? Só Moisés. Só um dos maiores líderes da história da humanidade, não é da Bíblia. Moisés, o homem da lei. Tem texto que diz que Moisés era o homem mais manso que habitou naquele tempo. O líder que tirou o povo, o líder que levantava as mãos, substituir. E pense num povo que reclamava. Eu imagino Josué olhando, se com Moisés o povo reclamava de tudo, Deus mandou o maná, o povo começou a reclamar do gosto do maná. Deus mandava os pássaros, o povo reclamava, só tem pássaro. Deus levava eles durante o dia, tinha sombra, o povo, mas o sol a gente também fica aqui coberto o dia todo. À noite estava lá Deus, a coluna de fogo, e talvez o povo tivesse, essa temperatura não está ambiente. Conhece gente que reclama de tudo? Se está frio é porque está frio, se está calor é porque está calor, se tem frango é porque tem frango, se não tem frango, cadê o frango? Esse povo reclamava de tudo, e era com Moisés. Tadinho de Josué. Josué falou, eu estou fora desse negócio. Escrito, mas até hoje mesmo, 2024, ninguém sabe onde foi enterrado o corpo de Moisés. Porque se o pessoal descobre onde está o corpo de Moisés, vira um centro de peregrinação e idolatria. Aí Deus chega para Josué e fala algo muito tranquilo. É com você. Era só isso que ele tinha que fazer. Sabe o que tinha na terra prometida? Gigantes, muralhas, exércitos. E Moisés não ia com ele. E Deus disse para ele, ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Queridos, o Senhor continua à frente da igreja dele. Nós continuamos tendo uma missão. De tempos em tempos Deus permite, porque tudo é parte da obra do Senhor, que coisas aconteçam e que os desafios surjam e que as acomodações muitas vezes terminem. Nós temos isso na Bíblia, nós temos isso em Atos. A igreja ficou acomodadinha lá em Jerusalém, 3.000 pessoas se convertem aqui, 5.000 se convertem ali, está todo mundo junto, que beleza. Deus disse, ide fazer discípulos em todos os lugares. E a igreja está lá, não vai para lugar nenhum. Deus permite que algo aconteça. Vem algo chamado perseguição. E a igreja se espalha.
Uns ficam em Jerusalém, outros começam a andar, chegam em Antioquia. Em Antioquia nasce uma das maiores igrejas. E de Antioquia Deus levanta Paulo e Barnabé, que vão fazer a primeira viagem missionária. E tem um determinado momento que Paulo e Barnabé se desentendem. E aí cada um vai para um canto. E sabe o que acontece? Nasce igreja num canto, nasce igreja em outro canto. E Deus continua. Mais para frente, as coisas acontecem, mas Deus não perde o controle em momento algum, porque a obra é dele. E nós agora estamos em um novo ponto. Nós temos uma missão. E essa missão envolve aqui a nossa própria igreja. Olhe para o lado aí, olha para o lado agora, para o seu lado. Olha para um e para o outro. Você não vai ter que falar nada para ninguém, não. Mas dá uma olhadinha aí. Você está vendo que tem cadeira vazia? Tem cadeira vazia do seu lado? Atrás. Porque nós vamos continuar anunciando o Evangelho. O Senhor vai continuar salvando e transformando vidas. É Deus quem controla, é Deus quem traz, é Deus quem conduz. E nisso entender que você, mas pastor, eu não sei nada, meu amigo, você precisa saber dizer que Jesus morreu por você e por ele. Você precisa ter a coragem de falar, vamos na igreja. O resto é com o Senhor, é o Espírito Santo quem toca, quem converte e que capacita. A obra do Senhor não para. Ele chamou um menino para se tornar um rei. E Ele pode usar a sua vida para alcançar a vida de outros. Ele pode e quer usar a sua vida para que o Evangelho se espalhe. Porque Ele nos permite, nos dá graça de completarmos a missão que Ele nos deu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Que acima de tudo você entenda que a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. É a dele. Isso não significa que estamos alegres e satisfeitos o tempo todo. O texto abre de maneira bem clara, Samuel estava triste. Samuel estava sofrendo por causa de Saul. Mas mesmo assim, ele falou algo. Escute. E tenha coragem de obedecer. Queria convidar o Ministério de Louvor que subisse aqui. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você tenha a coragem de perguntar para Deus aí. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Você já teve essa coragem? Você já teve a coragem de perguntar para o Senhor o que é que o Senhor quer de mim? Faz essa pergunta agora. De ouvir. Escute o que o Senhor está falando. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Pai, tens misericórdia da Tua igreja. Pai, nós temos desafios. E a Tua palavra nos apresenta a vida de alguns homens, como Samuel, Saul, Davi. E o que marcou a vida de cada um deles foi a capacidade de entender e obedecer. Os que obedeceram foram destacados e agraciados com a Tua mão.
e nos servem de exemplo. Quantas coisas o Senhor não fez através das mãos de Samuel, que foi chamado tão menino. Quantas lições nós não temos da vida de Davi, que também foi chamado tão criança, e que por toda a vida tiveram a sensibilidade. Pai, tens misericórdia de nós como igreja, derrama sensibilidade na tua igreja, derrama sensibilidade nos nossos corações, independente das nossas vontades, das nossas tristezas ou frustrações. Que o teu Santo Espírito esteja sendo derramado pela tua igreja, Pai, como um bálsamo. Como o Senhor desta obra promove cura nos corações que estão feridos. Assim como nós colocamos aqueles que esta noite nos visitam, que também trazem marcas, que também trazem feridas. Cura. Pai, desperta a tua igreja. Pai, nós estamos em um momento em que não podemos mais nos dar ao luxo de estarmos acomodados. Precisamos de pessoas dispostas a trabalhar. Pai, nós sabemos que como a igreja é do Senhor, nós ainda veremos esse templo lotado, repleto de pessoas. Pessoas vindas por Ti. Que cada um de nós tenhamos a alegria e o privilégio de sermos usados para isso. Levanta o ânimo e a vontade e a disposição da Tua igreja em continuar a trabalhar por Ti. Tens misericórdia de nós. Continua abençoando este lugar. E assim nós oramos no nome precioso de Jesus.